Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para a gente começar a nossa leitura, né? O nosso texto de hoje. Deus tem sido bom, né? E tem nos trazido até aqui em paz, em segurança, debaixo da sua potente mão. E eu me alegro muito por isso. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, em que nós podemos ter comunhão com a Tua palavra, onde nós somos ministrados, onde o Senhor vai ministrando no nosso espírito e nós vamos sendo transformados de glória em glória, Senhor, à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Nós vamos tendo a nossa mente, Senhor, cada dia mais transformada pela Tua palavra, e assim os enganos, a mentira do diabo, Senhor, vai sendo arrancada, Senhor, pela raiz, e somente a Tua palavra permanece no nosso coração e na nossa mente. Pai, queremos sim, Senhor Jesus, te pedir que cada dia mais o Senhor nos ensine essa palavra, nos ensine a compreender a Tua palavra assim como ela é, assim como o Senhor decidiu escrever para que nós compreendêssemos. Teu Espírito Santo, ele é expert em ensinar a palavra, porque ele que inspirou cada um desses homens, Senhor, a escrever essa palavra. Então, Espírito Santo, me ensina nessa noite e ensina, Senhor, os meus irmãos, que nós possamos ser cada dia mais tocados pelo Teu Espírito, inspirados pelo Senhor a compreender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Semana 4, dia 3. Hoje nós vamos ler capítulo de Gênesis 35, 36 e 37. Vamos continuar, né? A história em que Jacó está desenvolvendo aqui junto com Esaú, com as suas esposas, com os seus filhos e com o Senhor também, né? Porque Deus já tem falado bastante com Jacó. 35:1 disse assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem me acompanhado por onde tem mandado. Então deram a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo do carvalho próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram a Luz, cidade também conhecida por Betel, na terra de Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon Bacute. Tendo voltado de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus disse-lhe: seu nome é Jacó, mas você já não se chamará mais Jacó, o seu nome será Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação. Multidões de nações e reis estarão entre os seus descendentes, e passarei a você e aos seus futuros descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Em seguida, Deus elevou-se do lugar em que tinha falado com Jacó. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho sobre ela e ungiu-a com óleo de oliveira. Jacó chamou de Betel o lugar em que Deus tinha falado com ele. Eles saíram de Betel e foram a Efratá. Já próximos da cidade, Raquel deu à luz um filho. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel em meio às dores do parto, dizendo: não tenha medo, você vai ter outro filho. Raquel estava morrendo, mas ainda conseguiu dar-lhe o nome de Benoni,
Porém, o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada junto ao caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está lá até hoje. Em seguida, Israel continuou viagem e armou a sua tenda além da terra de Éder. Enquanto moravam naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos que teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos que teve com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram os filhos que teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Finalmente, Jacó chegou à casa de seu pai Isaque, em Manre, em Criate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Capítulo 35 fala desse novo, aparecer do Senhor para Jacó. Deus fala novamente com ele para que ele vá até Betel, onde ele falou com ele pela primeira vez quando ele estava fugindo de Esaú. E naquele lugar, então, ele já tinha erguido um altar, uma pequena pedra, mas agora Deus pede para ele levantar um altar e realmente santificar, aquele lugar, separar aquele lugar como um território consagrado ao Senhor. Então, nesse momento, Jacó entende a gravidade e a seriedade, do que está acontecendo com ele, com o Deus do seu pai, do seu avô, Abraão, e ele pede para que todos se santifiquem, para todos entregarem todos os deuses estrangeiros, as imagens, que eles poderiam ter, e que eles se purificassem. Isso fala de realmente tirar tudo que possa me levar a uma conexão com outros deuses, me desconectar de tudo que é do passado e me conectar totalmente ao novo de Deus para a vida de Jacó, para sua família, para os seus descendentes ali. E é isso que ele faz. Então, nesse momento acontece também o parto de Raquel, onde ela dá à luz a Benjamim, e ela morre, infelizmente, nesse segundo parto. Então, Raquel é enterrada ali mesmo, e Jacó continua então a sua viagem com a sua família, com os seus 12 filhos e mais Diná, a sua filha mulher, a única filha mulher. Fala ali, os filhos de cada uma delas, e fala que ele chega então finalmente ao lugar onde o seu pai Isaque mora, já bem velho, avançado de idade, 180 anos, ele morre, e Esaú e Jacó ainda conseguem enterrá-lo. Ainda dá tempo desses irmãos verem o pai pessoalmente, terem um momento de comunhão com o pai. Então o pai morre e eles conseguem então juntos enterrar o pai ali aonde provavelmente Abraão comprou aquele campo para eles enterrarem os seus mortos. Capítulo 36. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filho do Eteu Elon, Oolibama, filha de Aná e neta do Eveu Zibeão, e também Basemate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Oolibama tiveram filhos chamados Jeús, Jalão e Corá. Todos estes filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu suas mulheres, seus filhos e filhas, e todas as pessoas da sua casa, os seus rebanhos, todo o seu gado e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para outra região, afastando-se do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam mais morar juntos. A terra onde tinham morado juntos já não podia sustentá-los por causa do seu gado. Por isso Esaú, que é Edom, foi morar nos montes Seir.
Estes são os nomes, esses são os descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho, neto de Zibeão, Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dentre os filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, descendem os seguintes chefes de grupos de famílias: os chefes Temã, Omar, Zefô e Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. São esses os chefes que são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada, em Edom. De Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, descendem os seguintes grupos de famílias: os chefes Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses foram os chefes dos grupos de família descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes de grupos de famílias. Esaú também é conhecido como Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando pastoreava os jumentos do seu pai Zibeão. São estes os filhos de Aná: Dissom e Oolibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as tribos na região de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver reis sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosrã. Quando Jobabe morreu, reinou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Quando Uzã morreu, reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Hadade comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. Quando Hadade morreu, reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. Quando Sanlá morreu, reinou em seu lugar Saul de Reobote, próxima ao rio Eufrates. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. Quando Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, reinou em seu lugar Adar, da cidade de Paú. A mulher de Adar era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. São estes os chefes descendentes de Esaú, conforme as suas famílias, seus lugares e seus nomes: Tímina, Alva, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã.
Esses são os chefes de Edom, cada um fixou-se numa região da terra que ocupavam. Os edomitas são descendentes de Esaú. Capítulo 36 é o típico capítulo, né? Que às vezes a gente quer pular, a gente quer passar batido por causa desses nomes, por causa da quantidade de genealogia, por causa dessa dificuldade com esses nomes estranhos que a gente tem. Mas eu quero te dizer que se tem uma coisa que é importante dentro do texto sagrado, são justamente as genealogias, porque é delas que nós conseguimos identificar quem é quem nos textos bíblicos, quem descende de quem, por que aquela pessoa é chamada com aquele nome, por que aquela pessoa é daquele povo, descende de quem, qual é a origem, né, daquele povo, daquela nação. E aqui o texto fala o tempo inteiro que Esaú é chamado também de Edom. Então todas as vezes que a gente começar a ver na Bíblia os edomitas, nós estamos falando justamente dos filhos de Esaú, né, da descendência que sai de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Então nós temos uma nação, um povo, várias famílias, né, que são agrupadas ali no Monte Seir. Essa região fica bem lá em cima, do lado direito de Israel, da terra de Canaã. Depois vocês deem uma olhada no mapa. Qualquer coisa eu vou ver se eu ponho para vocês um mapinha já para vocês identificarem. Mas é legal ver que Esaú, né, ele toma posse. Aliás, eu vou olhar no mapa, gente, eu falei lado direito, mas eu tô achando que lá em cima fica Moabe e Amon, e é embaixo que tem os montes Seir. Eu acho que é na parte de baixo de Israel. Eu vou mandar um mapinha para vocês identificarem, que fica bem mais fácil, inclusive, para a gente entender os textos bíblicos, quem sai de onde, quem está com quem, né? Então nós temos aí uma nação nascendo de Esaú, chamado os Edomitas, e todos os seus descendentes, filhos, netos, né, das suas 3 esposas. Mandei um quadro para vocês aí com essa genealogia, para vocês identificarem esses nomes, inclusive, fica bem mais fácil para compreender, e a gente vai entendendo aí o desenvolvimento dessa história com todas essas nações sendo então geradas, né, através de Abraão. Nascem praticamente 3 nações distintas. A nação que descende de Ismael, os ismaelitas, né? E que depois vai virar outras nações, inclusive, com outros nomes. Temos de Isaac, que vem Jacó e Esaú, ok? E temos de Quetura, que é todos aqueles filhos que nascem também através de Quetura, mas que a gente vai ver muito pouco falar deles aqui no sentido literal, porque a história vai se concentrar em Isaac e Jacó. Mas a gente vai ver os outros povos guerreando contra Israel justamente por conta dessa rixa, né, de irmãos, de famílias que iam se identificando, né, como de Abraão. Então eles queriam a mesma herança que Isaac, né, que os filhos de Isaac. Vamos lá, gente, 37, nosso último texto de hoje. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar?
Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter que nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém, e Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Israel lhe disse: Vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: que é que você está procurando? E José respondeu: Estou procurando os meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: Já não estão aqui. Ouvi quando falaram: Vamos a Dotã. Então José foi em busca de seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles os viram de longe e, antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: Não vamos matar o nosso irmão. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no nesse poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamos e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: Que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava nele, então rasgou as suas roupas, cheio de aflição, e voltando-se para os seus irmãos disse: O menino não está lá. Para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida cheia de sangue ao pai, com este recado: Achamos isto no campo. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a recolheu e disse: Esta é a túnica do meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com um pano de saco e chorou muitos dias pela morte do seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: Vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Aqui inicia, uma história que a gente gosta muito. Geralmente a gente ouve muito falar de José em filmes, em seriados, em documentários, em novelas, em filmes infantis, em pregações, em estudos. O que mais se faz é analisar e falar sobre a vida desse homem chamado José. Desse jovem, na verdade, porque ele ainda era muito jovem quando tudo isso começou a acontecer com ele. E a história começa justamente com ele tendo então essa preferência do seu pai e em seguida os seus sonhos. Deus começa a ministrar a vida de José através de sonhos, através de profecias,
através de coisas futuras. José começa a ver coisas através de alegorias, através de tipologias, o que iria acontecer lá na frente. E por causa disso, a inveja só aumentava dos seus irmãos. E então eles decidem acabar com a vida de José, né? Para pôr fim a essa inveja, para pôr fim a essa preferência do pai, para pôr fim a esse sonhador, né? Eles falam aqui, vamos matá-lo e quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Nós vamos matar os seus sonhos agora. Mas como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe mover o coração do homem para onde ele quer. E ele então entra, né, intervindo na história de José com essa ida através da venda dele para o Egito, mas tudo isso tinha a mão e o propósito do Senhor. Assim como nós lemos o livro de Jó, nós compreendemos algumas coisas ali a respeito da mão de Deus se movendo na nossa vida. Aqui a gente percebe e vai perceber ainda mais a mão do Senhor também sobre a vida de José. É tremendo olhar para tudo isso, ver o que Deus está fazendo na história desse menino e na história de Israel, né, dos filhos de Jacó, através dessa ida de José para o Egito. Amém? Então eu queria que você aproveitasse talvez um tempo que você tiver aí a mais, lesse esse texto com detalhes, parasse em alguns versículos, avaliasse, né, realmente o que Deus está fazendo através da vida de José e na vida de José também, né, porque Deus estava treinando José para algo maior na vida dele. E a gente vai continuar amanhã a história então desse jovem agora já vendido para o Egito, para o oficial do exército, do comandante do faraó, chamado Potifar. Amanhã a gente vai continuar a partir daí, amém? Então você que está comigo aí só na leitura, Deus abençoe muito a tua vida, que a gente possa continuar aí, né, dia após dia, meditando na palavra, deixando o Espírito Santo falar aos nossos corações, e eu tenho certeza que Ele vai continuar ministrando como tem ministrado até aqui. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar um tempo aqui. Eu queria orar com vocês. E hoje nós vamos orar um texto que está em Provérbios e em Jó. Depois eu coloco a referência para vocês lá. Eu vou ler rapidinho aqui as referências, mas não se preocupem, é só ir lá na descrição do vídeo que eu deixo lá sempre todos os versículos, tá? Então, Provérbios 14, 31, 22, 2, 22, 22, 22, 23, 29, 7, 19, 17, Jó 29, 12, 13, 15, 16 e 17 e 25. Então, nós vamos pegar pequenos trechos que estão aqui nessa oração e a gente vai orar ao Senhor, usando, né, o próprio texto bíblico como base para a nossa intercessão, para a nossa oração nessa noite, como a gente já tem feito. Amém, queridos? Então vamos lá? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Pai Celestial, tu disseste, quem oprime o pobre mostra desrespeito pelo seu Criador, mas todos os que são bondosos ao necessitado honram a Deus. Trata com bondade, honra a Deus. Os ricos e os pobres têm isto em comum: o Senhor é o Criador de todos eles. Assim sendo, não explorarei os pobres por serem pobres, nem oprimirei os necessitados no tribunal, pois tu serás o advogado deles e despojará os que os despojam. Senhor, desde o início, na tua palavra, desde Gênesis, já logo no início, Senhor, Êxodo principalmente, o Senhor já começa falando sobre um cuidado que o Senhor gostaria que o seu povo tivesse com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com aquele que estivesse desprovido de justiça de alguma maneira pela sociedade ou pelas pessoas que rodeavam. Senhor, o Senhor é enfático em dizer que nós como povo de Deus, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, Senhor, nós precisamos agir com justiça, agir com misericórdia, agir com bondade para com o pobre,
o necessitado, a viúva, o órfão. Por quê, Senhor? Porque o Senhor, através de nós, cuida de cada um deles nesta terra até que o Senhor venha. A tua justiça, Senhor, ela vai ser colocada verdadeiramente sobre a terra quando o Senhor voltar. Mas nesse momento a gente vê muito, Senhor, a injustiça reinando. E quando eu falo justiça e injustiça, Senhor, eu tenho entendido através da tua palavra que a justiça tem a ver com a obediência às leis e aos mandamentos do Senhor. Isso é ser justo, isso é ser obediente ao Senhor, isso é olhar para os mandamentos do Senhor e então obedecer. E em contrapartida, a injustiça é justamente o contrário da obediência, que é a desobediência. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós desobedecemos a tua lei, os teus preceitos, os teus mandamentos, Senhor, a tua palavra, quando nós desobedecemos uma direção do Senhor, seja ela qual for, Senhor, seja ela a respeito aqui do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, ou de qualquer outra causa, nós estamos sendo injustos, nós estamos sendo desobedientes. E o Senhor diz que a tua justiça, ela vai vir e vai tomar posição a respeito desses que nós deixamos de ser justo com eles. Que nós possamos sim, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, olhar muito mais, Senhor, para aqueles que precisam. Senhor, que no meu dia a dia, que as pessoas que estejam próximas de mim, Senhor, que as pessoas que estejam perto de nós, que estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, Senhor, de uma palavra, de um gesto, Senhor, de caridade, de um gesto de justiça, segundo a tua palavra, Senhor, nós possamos ser esse canal do Senhor para com essas vidas, Pai. Com o órfão, com a viúva, Senhor, com o necessitado, com o pobre, Senhor, com aquele que está sendo injustiçado, que a nossa voz, que a nossa generosidade, que as nossas finanças, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, para fazer, seja feito também em favor desses. Senhor, que nós possamos olhar com o olhar que o Senhor tem para os teus filhos nesta terra. Senhor, nós sabemos que toda raiz, Senhor, da miséria, da pobreza, Senhor, muitas vezes tem raiz no pecado e nós sabemos disso, mas nós te pedimos que a tua misericórdia, que a tua bondade, Senhor, seja refletida através de nós e nós possamos então mostrar a luz do Senhor para essas vidas que estão precisando de justiça, de ajuda, Senhor, de um gesto de justiça da tua parte, que a tua palavra, Senhor, seja o nosso norte no momento em que nós encontrarmos com essas pessoas, aonde nós trabalhamos, Pai, na rua, Senhor, muitas vezes no farol, muitas vezes, Senhor, numa calçada, muitas vezes numa padaria, num balcão de padaria, Senhor, pedindo um alimento, ou muitas vezes, Senhor, andando na rua, ou dormindo na rua, Senhor, que nós como igreja, Senhor, sejamos a luz, sejamos a palavra de consolo, sejamos o alimento que essa pessoa tenha para comer. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a ser esses que causam verdadeiro impacto, Senhor, na sociedade, através de atos de justiça, porque são eles, Pai, que vão vestir a tua noiva, Apocalipse fala. Os atos de justiça é o que vão, Senhor, vestir a tua noiva de santidade, vestir a tua noiva com uma roupa para as núpcias, porque esse é o desejo do Senhor desde o início, que nós possamos cuidar dessas pessoas, que nós possamos zelar por elas, que nós possamos agir com bondade, com misericórdia, agir com generosidade, com caridade mesmo, Senhor, ajudando naquilo que elas precisam. Senhor, nós precisamos que a nossa fé seja cada dia mais acrescentada segundo a tua palavra, de glória em glória, de fé em fé, Senhor. Nós vamos começar pequeno, mas nós queremos ser grandes nisso, Senhor, nesse padrão de generosidade, nesse padrão, Senhor, de justiça nessa terra. Senhor, nos ensina a ter o padrão segundo o Senhor, a não olharmos, Senhor, para nós mesmos simplesmente e a gente só avaliar, Senhor, a nossa necessidade, porque a nossa necessidade, quem tem suprido é o Senhor. Então nós precisamos agir, Pai, segundo a tua palavra com essas pessoas
que o Senhor tem dito na palavra que precisam ser cuidadas. Se o Senhor direcionou, Pai, a tua palavra para que nós cuidássemos dos pobres, dos necessitados, Pai, então isso quer dizer que eles estão precisando do nosso auxílio e o Senhor tem nos pedido para ajudá-los. E nós queremos então dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e me faz então compreender e andar nesse nível de sabedoria, nesse nível de entendimento, nesse nível de entrega, Senhor, cada dia mais. Que o nosso coração seja o coração segundo o Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, olhem com os olhos de amor que o Senhor tem. Que os nossos ouvidos ouçam o pedido, ouçam o clamor das pessoas que estão necessitadas. E nós possamos sim, Senhor, ser esse canal do Senhor para essas vidas, Pai. Os justos se importam com os direitos dos pobres, mas os ímpios não têm nenhuma dessas preocupações. E tu dizes que quem é bondoso com os pobres empresta ao Senhor e que ele o galardoará pelo que fez. Pai, é promessa do Senhor. A tua promessa diz que o Senhor se importa e o Senhor tem um galardão, o Senhor tem algo a nos devolver, a nos dar de volta, justamente por nós nos importarmos com aqueles que o Senhor se importa. O Senhor jamais vai ficar devendo nada para mim, nada para ninguém, Senhor, porque o Senhor é o primeiro a se preocupar em cumprir cada uma das promessas que o Senhor fez na tua palavra. E se o Senhor diz, Pai, que o Senhor que nós estamos emprestando ao Senhor quando nós somos bondosos, quando nós ajudamos os pobres, quando nós estamos sendo justos com aqueles que precisam. Isso quer dizer que naquele dia, Senhor, quando o Senhor voltar e houver então a entrega, e houver, Senhor, esse lugar onde nós seremos galardoados, Pai. Nós receberemos um galardão segundo os nossos atos de justiça, segundo os nossos trabalhos, segundo os nossos feitos, Pai. E esse galardão, Jesus, não tem a ver com um mérito que eu tenho para estar na vida eterna. Nós precisamos compreender, Senhor, que isso não tem a ver com salvação, mas isso tem a ver com um padrão de justiça, com um padrão, um nível muito mais alto do que aqueles que preferem simplesmente ser salvos e viver uma vida medíocre, uma vida rasa, Senhor, no Teu Evangelho, uma vida, Senhor, de simplesmente irmos à igreja, orarmos ou fazermos essas coisas, que tudo isso tem valor, Pai. Mas o Senhor pede mais. O Senhor nos leva a um nível ainda maior de entrega. O Senhor nos leva a um nível muito maior, Senhor, de entrega na nossa vida, com tudo que temos, com tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, inclusive com o nosso serviço para com os outros, a nossa vida financeira, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o alimento que o Senhor tem posto no nosso celeiro, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos presenteado, debaixo de bênçãos, debaixo, Senhor, de prosperidade, tem um propósito nessa terra. Nós precisamos entender que quanto mais nós nos entregarmos e quanto mais entregarmos diante do Senhor a nossa vida, mais o Senhor tem para nos dar como galardão na vida eterna, Senhor. Queremos ter esse nível hard, esse nível mais alto, esse plus, Senhor, na nossa vida, porque nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos sim receber essa honra que o Senhor tem para aqueles que guardam os teus mandamentos, que operam com justiça, Senhor, nessa terra. Nos faz ser diferentes, nos faz ser sim, Senhor, no padrão da tua palavra, mais altos, mais excelentes, porque nós assim desejamos, Pai, ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos desprender, Senhor, de Mamon, desse Deus que rege essa terra e que pensa somente, Senhor, em enriquecer para uso próprio, que só quer, Senhor, ajuntar tesouros nessa terra, mas eles vão ser, Senhor, enferrujados, eles vão ser totalmente perdidos, eles vão ser totalmente, Senhor, roubados, porque nada vai permanecer nessa terra, Senhor. O Senhor restaurará tudo isso, e é isso que nós precisamos ter. A mente e o coração voltado para a tua volta, Senhor. A mente e o coração voltado para o teu retorno, para essa restauração, para esse reino milenar, onde nós queremos ter um galardão maior pela justiça
que nós estamos fazendo nessa terra. Me ensina, Senhor, a entrar nesse nível mais alto. Me ensina, Senhor, e nos ensina a olhar para a Tua palavra e compreender esses textos e entender o qual o Senhor está nos chamando, qual é o propósito que o Senhor está nos chamando nessas passagens. Que eu seja como Jó, que disse, Senhor, que eu seja como Jó, que disse em um dos textos, Pai, falando com seus amigos, falando com as pessoas que estavam ali próximo dele. Eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava. Eu fazia com que o coração da viúva cantasse. Eu era os olhos dos cegos e os pés dos aleijados. Eu era um pai aos necessitados, advogava o caso do estrangeiro, quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Vivia como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Senhor, que eu seja como Jó, que tinha todo esse ímpeto, essa vontade, esse desejo no seu coração que procedia justamente do Senhor. Jó provavelmente foi ensinado, Senhor, a ser justo, a ser generoso, a ser compassivo, a ser bondoso com aqueles que precisavam. Ele socorria o pobre que clamava por ajuda, e nós queremos clamar, nós queremos ajudar, Senhor, socorrer aquele que tem clamado por ajuda. O órfão, Senhor, que não tem quem o ajude. Pai, que nós possamos compreender essas pessoas que estão, sim, Senhor, sem um pai, mas não só um pai físico, Senhor, mas um pai espiritual. Nós sabemos, Pai, eu sei, Senhor, que na Tua palavra o Senhor diz do órfão, mas não é simplesmente um órfão de pai, pai natural, mas o órfão de um pai celestial. Quanto o Senhor tem sofrido por não te conhecer como pai. E o Senhor diz para que nós possamos ajudar o órfão, ou falando, Senhor, do teu amor como pai, ministrando esse amor através da nossa vida, desse pai que é amoroso, desse pai que cuida de nós, Pai, com tanto zelo. Obrigada, Jesus, por essa revelação de paternidade, Senhor, que nós possamos demonstrar cada dia mais essa revelação de paternidade, Senhor, e assim as pessoas possam também conhecer o Senhor como pai, não somente como Deus, mas como pai, principalmente como o Senhor é. Senhor, aquele que estava à beira da morte me abençoava, Jó disse, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse. Oh, Senhor, como é bom fazer com que as pessoas tenham esperança, como é bom fazer com que as pessoas tenham uma boa expectativa, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante, Senhor, de situações adversas, mesmo diante, Senhor, de situações tão difíceis como é a viuvez, Senhor. E esses homens aqui sabiam como era difícil para essa viúva nesse tempo. E hoje não é diferente, Senhor, como é difícil para aqueles que também não te têm como marido e que são viúvas, que estão, Senhor, sem um marido para cuidar delas, e não somente uma viúva natural, Senhor, que perdeu o marido morto e que agora está viúva, mas das viúvas que não têm um marido, que é o Senhor na nossa vida. O Senhor diz na sua palavra que nós somos a sua noiva e que o Senhor é o nosso marido e que o Senhor tem cuidado de nós como esse marido, como esse sacerdote sobre a nossa vida, e nós desejamos, Senhor, sim, a minha família deseja que o Senhor cada dia mais cuide de nós, Pai, como esse marido, como esse sacerdote que está sobre as nossas vidas, esse sumo sacerdote que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre as vidas que o Senhor também deseja ser esse sumo sacerdote. Pai, nos ajuda a levar essa boa notícia de que o Senhor é pai do órfão, que o Senhor é marido da viúva, que o Senhor é ajuda para o necessitado, que o Senhor é o auxílio, Pai, para aquele que é pobre e necessitado, porque o Senhor tem algo para derramar sobre cada uma dessas vidas, Senhor, e nós somos esse canal, nós somos esse rio que flui, Senhor, para essas vidas em nome de Jesus. Nos faz compreender isso dia a dia,
que as pessoas que chegarem perto de nós possamos reconhecer como aquelas que nós precisamos ajudar, que nós precisamos dar essa palavra, o alimento, a ajuda financeira, o acolhimento, Senhor, uma palavra de consolo. Pai, em nome de Jesus, nos faz compreender, Senhor, esses textos. Não somente orar da boca para fora, mas que esses textos da Tua palavra, Senhor, se tornem vida dentro de nós cada dia mais. E nós possamos então interceder cada dia mais, nos colocar sim, Senhor, diante do Senhor, em humilhação, em vontade de aprender com Teu Espírito, para que nós possamos ser ministrados cada dia mais, Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Senhor, que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Vivia como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Pai, como Jó, que tinha esse entendimento tão profundo de quem ele era diante dessas pessoas, diante desses homens e mulheres que precisavam da sua ajuda. Ele sabia que ele era um representante legal do Senhor. E nós queremos então compreender, Senhor, que nós também somos esses representantes legais. O Senhor diz que nós somos embaixadores do reino nessa terra. E nós queremos então, Senhor, através da igreja, do corpo de Cristo, termos essa embaixada aqui nessa terra, Senhor. E cada uma das embaixadas ser esse lugar onde as pessoas vêm, Senhor. E eles podem ter o acolhimento. Eles podem ter a justiça sendo feita por eles. Eles possam ter o alimento. Eles possam ter todo o suprimento, Senhor, de que eles precisam para aquele momento. A justiça do Senhor sendo feita nessa terra através dos teus filhos, Pai. Jesus nunca olhou se a pessoa era ou não judeu, era ou não pecador, mas ele primeiramente acolhia, ele primeiramente supria, e então as boas novas do evangelho eram pregadas. Pai, a pessoa só vai reconhecer o Senhor quando nós nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Então as pessoas, elas vão querer sim participar desse reino do Senhor, participar, Senhor, dessa vida de Deus, participar dessa comunhão conosco através da igreja, Pai. Nos ajuda a compreender esses princípios, nos ajuda a compreender, Senhor, esses princípios da Tua palavra, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. E assim nós possamos ser ainda mais parecidos com Jesus, ainda mais, Senhor, transformados pela Tua palavra, ainda mais moldados, Pai, pelo caráter de Deus em nós, pela imagem e semelhança do Senhor na nossa vida. Obrigada, Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor tem sido muito bom conosco todos os dias. Obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu consolo. Obrigado pela Tua vida fluindo de nós, Pai. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada, Deus. Bondade e misericórdia tem me alcançado todos os dias, Jesus. Como eu sou grata, Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia para todos vocês aí, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Que o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.